galera. Teve gente que falou assim que tem que começar hoje com a paz do Senhor. Graça e paz. Paz seja convosco. E A quando, paz de Deus. e quando acabar, nós vai dar bênção apostólica. Paz, irmãos. Por favor, não xinga a gente, né? Brincadeira. Jesus tinha bom humor. Jesus chega pro cego e fala assim: o que você quer que eu te faça? Você quer? O que você quer? Você quer? Quero um bis. Vamos lá. Você já sabe, já conhece. Interessante, né, mano? Jesus perguntou pro cego: o que você quer que eu te faça? Poxa, ele era cego, mano. Como é que ele... A vida ele pede um carro, mano. Galera, é o seguinte. Estamos aqui com meu amigo Thiago Alves, pastor Thiago Alves. E aí, Thiago pessoal? Alves ou pastor Thiago Alves? Thiago Alves, só Thiago tá bom. Alves. Mas a gente que reclama ainda quando Pastor você é Thiago pastor Alves, por e favor, não gente. fala. E tem gente que... Respeita a autoridade. Ai, Vince, você chama o que você quiser. É. Thiagão, E aí, mano? polêmica hoje. Bora lá. Tem coragem? Vai com medo mesmo. É coisa mesmo. Salvação se perde ou não se perde? Eita, nossa. Mas antes de você falar, o que a galera tem que fazer? Curte, comenta e compartilha. Vai. Por favor, dá um like E aí. se não custa inscreve. nada. É obra de Deus, vai. Se inscreve, que a gente tem que monetizar o canal. Sim. Pra quem tem que monetizar o canal? Porque precisa do dízimo, gente. Pra vocês monetizar o canal, irmão, pra gente trazer mais conteúdos pra vocês. Ah, é verdade, isso daí também. Entendeu? Faz A parte, gasolina cara. tá cara. Certeza que tá, mano. Pra E a mim viagem é gravar? longa. A viagem é longa. Entendeu? Mas enfim, vamos lá. Tiagão, Vamos lá, Fê. eu lembro que teve uma época, cara, foi a igreja, e que, meu, era uma luta. Eu tinha uma luta gigante dentro de mim, porque, mano, tipo assim, não é que tinha dia que eu achava que eu tava salvo, tinha dia que eu achava que eu não tava salvo. Era tipo assim, tinha minuto que eu achava que eu tava salvo, tinha minuto que eu achava que eu não tava salvo. E dependendo da pregação, ferrou, mano. Aí que eu não tava salvo mesmo. Não, porque assim, eu juro, eu entrava em desespero. E aí eu ficava, mano, será que eu tenho que aceitar Jesus todo É dia? época boa, né? Os pastores falavam de pecado nesse período, né? Não, mas tipo assim, cara, era um bagulho, mano, era terrorismo. Era feio, mano. Eu tinha muito medo. E aí, minha grande pergunta. Se perde salvação ou não se perde? Lembrando que, galera, não venha querer comentar aí, ai, calvinista, arminiano, não sei o quê. Até porque o Thiago é calvinista. É, pode ser. Em partes. É. É. Eu não sou. O povo já, você já sabe disso e tal. Só que assim, eu brinco que eu sou biblista. O que está escrito é. Sim. Então, não é o Thiago não está dizendo um ponto como calvinista, mas sim Bíblia. Então, biblicamente falando, se perde salvação? Depende. Olha. Depende. Bom, a gente falou. Me atualiza aí. O primeiro vídeo foi. O primeiro vídeo foi do que somos salvos. E o segundo vídeo. Como ser salvo. E agora o terceiro vídeo a gente está falando sobre o crente perde ou não perde a salvação. E eu abro o vídeo aqui iniciando com a palavra depende. E depende do que, pastor? Agora Depende eu do já que, tô- Thiago? agora Depende já do entrei que, em Thiagão? Até tomar Depende água. assim, se a obra de salvação, se você assistiu os 2 primeiros vídeos e você falou, beleza, entendi, gostei, beleza, não gostei, mas entendi, ou beleza, não entendi, volta lá e assiste de novo. Mas qual que é a ideia? É se a obra de salvação na tua vida, Engasguei, peraí. cigarro, Vai. se a obra de salvação na sua vida foi conquistada por Jesus na cruz, está garantida. Mas se a obra de salvação você está lutando para conseguir, então, meu amigo, não pode dizer que você está ferrado, né? É melhor dizer que você pode perder. Então, peraí. Aí vamos para outra pergunta, então, já com o seu pensamento. A salvação depende do homem ou depende de Deus? Uau! Biblicamente falando, vamos para a Bíblia, vai. E aí, o que a Bíblia diz? Supralapsarianismo, infralapsarianismo. Gente, a Bíblia vai abrir margem para as duas
para as duas versões. E antes de Bíblia eu vou trazer um pouquinho visão de igrejas e igrejas, tá? Só para você entender. A salvação ela depende única e exclusivamente de Deus. Mas a salvação ela também é um processo. A gente apresentou aqui. Eu fui lá na igreja, aceitei Jesus, estou salvo. Sim. Criei no meu coração? Sim. Entendi que eu estou salvo? Sim. Mas foi um processo. A gente deu exemplo nos vídeos que pessoas foram lá, aceitaram Jesus, mas não sabiam o que estavam fazendo, não buscou entender o que tinha acontecido e se afastou. Sim. Né? E aí, a gente, hoje na igreja é comum a gente falar dos desviados, né, da igreja. A gente tem, por exemplo, na igreja católica tem o católico praticante e o católico não praticante. Na igreja evangélica a gente tem o crente e o desviado. Desviado é aquele que não participa, não se envolve, está fora do átrio, fora do trabalho, do envolvimento com a igreja, né? Então a gente não trata como, eu sou evangélico não praticante. Não existe isso no nosso meio, pelo menos hoje. Hoje tem os desigrejados, né? Tem os desigrejados, mas esse daí é uma galera que é uma religião nova. É uma religião nova, são meio que os inimigos da igreja. Né? Não, mano, deixa eu contar. Louco, né? Tem um cara que ele metia o pau em igreja, eu olho no Instagram dele e abriu uma igreja agora. Certeza, mas a gente tem que começar assim, né? Batizando o povo e tudo. Fala mal da concorrência, né? E depois a gente apresenta o nosso produto. Mas qual que é a ideia? A ideia é que algumas igrejas vão dizer que a salvação é um processo. E outras igrejas vão dizer que a salvação depende única e exclusivamente de Deus. Se eu for para a Bíblia, eu posso usar um monte de versículos, mas o que eu gosto bastante é de Jonas 2,9, a última frase do versículo, onde ele diz: a salvação pertence ao Senhor. E ali eu fico com esse texto. Posso ir para Romanos, posso passear um pouquinho nos Evangelhos, mas eu fico com a ideia de que a salvação pertence a Deus. Então, se a salvação pertence a Deus, logo é Ele quem dá, logo é Ele quem tira. Então, para o crente se perder a salvação, Jesus faz uma oração no Evangelho de João, no capítulo 16, 17, ali, Jesus conversa com seus discípulos e ele fala que aquele que vem a Ele não lança fora. Então, eu creio que salvação não é algo que eu perca, desde que seja algo que for me dado. Imagine assim, Fê, eu vou te dar esse livro de presente, mas eu ainda não te entreguei, tá bom? E então, esse livro é seu, mas eu não vou te dar. E cuidado para você não perder. Como é que você vai perder algo que não está na sua mão? Sim. E agora, se eu dei para ele, entreguei na mão dele, como é que ele vai rejeitar? Se falando de Deus, soberano, Senhor, Deus vai falar: não, tá aqui, ó. Então eu vejo muitos cristãos que eu posso dizer que são salvos em Deus, salvos em Cristo, né? Isso no meu consentimento, Thiago, porque a gente só vai ver lá no dia. São pessoas que às vezes elas recebem um presente de Deus e ele fala assim: isso aqui é seu presente. Só que sem querer você larga. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele pega na mão e fala assim: vem cá, vou conduzir. Então, ainda que você tente, voltando para Jonas, eu gosto dele. Jonas, ele recebe uma missão de Deus e Deus fala para ele: sobe até Nínive, prega, e Jonas vai do quê? Foge. E o engraçado, se você ler o texto, ele não vai para Nínive. Sim. O que a Bíblia fala que ele faz, Fê? Ele põe num barco, vai para outro lugar. lugar. Olha que interessante. Jonas está aqui no meio e Deus fala para ele: sobe até Nínive. E ele desce. Ele desce para o barco, aí no barco ele desce para o proa. Só vai descer, né? O texto fala que ele cai num profundo sono. Ele cai num profundo sono. E o pessoal lança sorte, porque está tendo uma chuva lá, alguma coisa, e eles estão achando que Deus está com raiva do que eles estão fazendo, e eles vão lançar sorte. E eles lançam sorte, cai em quem? Jonas.
E aí eles pegam Jonas e jogam no mar. E vem um peixe e engole Jonas. Aí ele afunda mais um pouco. Afunda e ele lá nas entranhas do peixe, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. E aí ele é posto para fora do peixe, volta para a praia e da praia ele sobe até Nínive. Cara, é louco isso daí, porque eu que trabalho com esse público desigrejados, desviados, afastados do caminho, eu não sei porquê, eu sempre oro, Deus, me lembra quem nunca ouviu falar de Jesus para mim ir lá, assim, que nem Paulo fala em Romanos capítulo 15, eu quero falar para quem nunca ouviu do Evangelho. Mas Deus me leva para os... Só pra quem já ouviu. Só para quem já ouviu. Meu Deus, aí a gente discute, debate, briga, sai no tapa, mas é maravilhoso porque quando a obra é de Deus, parece que Deus coloca a pessoa de novo no caminho. Assim. E é louco isso, porque você até tenta perder aquilo que Deus te entregou. Sim. Ou, usando de outras palavras, você até tenta rejeitar aquilo que Deus vai te entregar. Sim. Porque tem gente que acha que Deus já deu a salvação. Tem gente que acha que vai receber lá no dia do juízo. Não tem problema. Relaxa. Relaxa. Eu ri porque, Se é de Deus, você não perde. a pessoa, o peso que a pessoa carrega em si, né? Tipo, não, lá eu vou descobrir, tipo... Não, lá será. Tem uma coisa que eu falo muito que assim, a salvação ela é dividida em 3 tempos. Tudo que Deus faz é em 3 tempos. Ele já fez, ele está fazendo e ele vai fazer. Nós somos santos, estamos sendo santificados e seremos santificados por completo. A salvação, nós somos salvos, estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Sempre que não entendi, me explica. Vou explicar. Na cruz, quando eu creio, Jesus me salvou. Por que eu estou sendo salvo? Porque é um processo de salvação. Paulo vai explicar pra gente que no piscar de olhos nós recebemos o nosso corpo glorificado. Então isso é a plenitude da salvação. Então o relacionamento, o fruto da sua salvação, ele é manifestado todos os dias. Vou ler uma coisa para você entender que eu concordo que não se perde a salvação. Tá? Vamos ler aqui. Efésios 8 diz assim: vocês são... Desculpa, Efésios 8? Efésios 2:8. Ah, obrigado. Eu falei Efésios 2:8. Tá bom, depois você vê no vídeo se eu sou mentiroso. Tá bom. Se você for, eu vou postar. Efésios 2:8 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é o que o Thiago falou. Não pertence a nós, é um presente dado a Deus, dado por Deus. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele antemão planejou para nós. Então, quando eu digo que estamos sendo salvos, é que o processo de salvação, quando ele é genuíno em nós, ele produz obras. Eu não faço obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu dou frutos, eu pratico boas obras. E nós seremos salvos quando? Quando Cristo se manifestar e vir a plenitude por completo. Mas não tem como eu perder uma coisa que não é minha. Aí a gente acha que a gente é melhor que Deus. Quer ver uma coisa? Você tem sobrinha. Sim. Já deu presente pra ela? Ela já foi uma criança com você algum dia? Você pegou o presente de volta? Não. Aí, Mas é boa ideia. Jesus falou o seguinte. Só que Jesus falou assim: vós que sois maus, sabem da coisa boa. de seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, Ai. que não é mau. Então por que a gente dá um presente e mesmo aquela pessoa sendo mal criada, nós não tiramos? Agora, por que Deus tira? Então é uma coisa que muitas das vezes... Mas Felipe... Aí eu penso assim, Fê, né? Acho que, bom, loucura, né? Mas desculpa te cortar, mas não é nem Deus tira, acho que ele nem deu, né? Nem deu. É que porque a gente gosta de um louvor. Nem deu. Deus me deu, Deus tomou. Cara, e eu falo muito, tem gente que fala isso pra mim. Eu não lembro toda essa letra. Mas você falou Deus me deu, Deus tomou. Eu acredito que, não sei se a autora tá falando de Jó. Jó. Ah, tá bom. Jó. Beleza. Falou. Não, é porque assim, galera, olha que louco, né? Falando de Jó. Jó, ele tinha entendimento de que era Satanás que estava roubando dele? Não.
Porque para Jó era o quê? Deus me deu, Deus tomou. Deus me deu e Deus tomou. A ideia de Jó no texto, imagina hoje talvez, né, Jó esteja lá sentado junto com o pai e olhando assim pro texto e falando assim, Que besteira. poxa, Não, só um ponto. Eu ia justamente falar sobre isso. Porque a parte mais engraçada de tudo é o seguinte, que Jó ele fala isso, e aí depois ele fala, a mulher dele fala, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele vai mais uma vez a uma declaração, Deus me deu e tava tudo certo. Agora que Deus tirou tudo, tem que glorificar ele também. Só que Deus se irrita com as falas de Jó. sim. Porque quando a Bíblia vai falar, Deus chega e fala assim, se veste como um soldado e vem pra guerra comigo, irmão. Deus chamou Jó pro fight e ficou louco com o Jó. E tem muita gente que se gloria nessas falas de Jó porque acha que isso é espiritual. E Deus não gostou dessas falas. Porque no final do livro, a Bíblia diz que Deus deu. Só que quando Deus realmente deu a Jó, não foi tirado dele. Lógico que não. Da mesma forma, a salvação. Agora, imagina, Cristo morre pelos seus pecados. Aí você fica numa guerra, se perde a salvação, se não perde. Cristo morreu na cruz para te dar a salvação. Perco ou não perco? Cristo morreu por quê então? Pra você ficar decidido se você tem ou não? Ó, voltando um pouquinho assim, só pra ficar, para o pessoal entender. E vai ser, olha só, primeiro ponto de salvação, crer em Jesus, beleza? Segundo ponto de salvação, ter entendimento. Se der tempo a gente vai falar sobre batismo. Mas, olhando para esse ângulo, eu creio, eu confesso, eu entendo e eu sou salvo. E agora eu perco. Cara, é uma coisa louca. Por quê? A gente não entrou ainda na parte do batismo. Mas o bom seria que se no dia que eu aceitasse Jesus, já naquele dia que eu me entregasse a Cristo e fui lá na frente, mesmo que eu com pouco ou quase zero de entendimento que eu tinha, fosse acontecer o que aconteceu lá em Romanos, capítulo 12, versículo 51, 52, num piscar de olhos eu fosse arrebatado. Bom seria, será que... Porque, como não aconteceu, aí eu fico aqui, será que eu perdi? Será que eu ganhei? Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Então, que acabam as dúvidas de vocês. Se você realmente creu em Jesus e está vivendo essa vida, você é salvo. Amém? Então, galera, curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam no canal. Tamo junto.